Ei, gente, eu sou a Júlia Branco, cantora e compositora, e esse daqui é o Soltar a Conversa, um projeto de conversas com pessoas que eu acompanho, que eu admiro e que eu fico querendo poder aprofundar um pouquinho o papo. Eu tenho falado que esse é um projeto de conversas com pessoas interessantes sobre assuntos que interessam a essas pessoas e sobre o que mais nos der na telha de conversar por aqui. E hoje eu tenho a alegria gigantesca de conversar com ela, que é minha amiga amada, que é cantora, compositora e é uma artista incrível e escreve lindamente. Posso dizer também que ela é uma escritora, é uma poeta. E é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito e que sempre que eu converso com ela, eu quero que dure anos, que dure muito tempo, porque o papo com ela é uma coisa que flui e de um jeito muito especial para mim. Então eu recebo com muita alegria aqui hoje Lio Soares. Se você é do Instagram, ela no Instagram é Liozinha da Galera. E ela é cantora e compositora da banda Tuyo, que com certeza você conhece, é fã, e enfim, se não conhece, por favor, vá ouvir agora. E foi um papo muito especial que a gente teve aqui, eu e a Lio, sobre muito do que tem acontecido nessa fase do mundo em que a gente está, pois estamos em isolamento social por conta do coronavírus, ainda no Brasil. Estamos nesse momento em agosto de 2020, passando por momentos muito difíceis, né? Por acontecimentos absurdos. Então a gente falou muito sobre essa fase, sobre o processo criativo da Lio e sobre várias outras coisas que eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir aqui. Então, com vocês, Lio Soares, aqui no Soltar a Conversa. Ai. Lio! Júlia! Eu não tô conseguindo esconder a minha empolgação, então eu vou permitir que ela venha toda pra fora, sabe? De repente ela contagia aí o pessoal também, né? Eu tô assim, abraçando o computador, olhando assim, não acreditando. Já fiz assim, já tô aqui toda louca. Eu pensei, quando a Júlia começar a gravar e tal, a gente não vai ter a mesma efusiva. Mas não. Já tá aqui, ó. Que o mundo tá precisando disso, então a gente vai deixar isso sair tranquilamente. A energia, ó, lá em cima. Ai, Liozinha, eu tô muito feliz que você topou esse convite de estar aqui nesse projeto totalmente assim, nascido na quarentena, e que eu tenho falado que é um projeto de conversar com pessoas interessantes, que eu acho interessantes, sobre assuntos que interessam a essas pessoas e sobre o que mais vocês quiserem falar. E eu tô com saudade de você, então primeiro de tudo, obrigada. Eu adorei. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, eu pensei, nossa, tá aí um belíssimo pretexto pra gente conseguir se encontrar, pôr a conversa em dia, se dar um carinhozinho online. Porque essa coisa de videochamada, assim, eu tento, Júlia, mas você sabe, eu sou muito escorregadia nas redes, porque o celular é o lugar onde eu trabalho. Aí eu fico lá sempre focada nos grupos e tal, e eu perco tanta coisa. Tenho amigas, antes da quarentena eu já tinha amigas na Austrália, amigas muito longe, a gente, né, super longe, e dá vontade da gente trocar uns áudios, e a gente é as duas dos áudios longos, né? A galera do podcast. As coisas estão consumindo, eu pensei, bom, é isso, a gente tem que ficar inventando esses pretextos mesmo, eu adorei. É isso, é um grande pretexto para encontrar também as pessoas que eu amo e que eu quero conversar e matar a saudade. Principalmente nesse momento, né, Lio, que a gente está tão saudosa de tudo, né? Dos amigos, das pessoas amadas, de abraço, de enfim. Tem essa faceta da mudança, né? A gente gosta muito, eu gosto de mudança, de transições. É claro que essa mudança forçada envolvendo uma chacina não é agradável, mas a perspectiva de que isso talvez traga mudanças se bem que é uma perspectiva que a gente estava agora discutindo que ela tem se mostrado travada. Mas a mudança também gera saudade, né? Porque a gente fica pensando em como era antes. Eu tô nessa também. Tem um pessoal muito pra frente, assim, não, tudo vai mudar e a gente tem que encarar essas mudanças. Eu falo, não quero, eu quero fazer show, quero sair de casa, quero... Tudo bem, vamos fazer no virtual, né? O que tem pra hoje, mas o que eu queria mesmo era encontrar.
Eu lembro de você escrevendo uma coisa logo no começo da pandemia, que você falou, gente, eu vivo de aglomeração, basicamente de aglomeração, né? É o meu serviço. Como que é isso, né? E por mais que as lives sejam coisas que a gente também está entendendo, né? Como que elas vão funcionar, e são encontros mesmo com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, enfim, dá muita saudade de calor humano, né? De diferente, é outra coisa, né? Então, Sim. então, eu já queria começar perguntando mesmo, assim, como que você tá? Como que você tem passado esse 2020, né? Que é um ano, assim, muito louco, para dizer, sei lá, um adjetivo para esse ano. Acho que talvez louco seja um deles, não sei. Como que anda a sua... Com certeza. Júlia, são muitas as respostas possíveis para essa pergunta, porque eu sinto que a gente que tem acessos, Sim. a gente sente com menos impacto as questões mais urgentes que colocaram a gente onde a gente está. Uhum. Então, eu percebo que muita gente está muito confusa com relação a como observar a pandemia. Porque o que está acontecendo... É estranho dizer que eu estou bem. Eu estou no meio desse maremoto. Mas não se pode mais responder essa pergunta pensando só em si, que é uma coisa que a gente sempre fez. A gente se encontra e fala, você tá bem? A gente não fica muito, a gente não entrava muito nessa, mesmo com o país em frangalhos, mesmo na época do golpe, mesmo na época das eleições do inferno que é o Bolsonaro, a gente falava, bom, apesar dos pesares, tá tudo bem, você considera assim, né? Pensa, minha vida tá legal, tô num relacionamento, sei lá, tô contente, tá difícil, mas tá tudo bem. Eu não consigo mais, assim, eu sei que eu tô em casa, eu tenho a autonomia para conseguir continuar trabalhando de casa. 2019 foi um ano muito grato, foi muito turbulento na minha vida pessoal, mas muito rico na minha vida profissional, e eu não consigo entender direito onde começa uma e onde termina a outra. Então, a média foi positiva, positivo-negativa, sei lá. Mas o que permitiu que a gente conseguisse ficar em casa, né? A gente passou em editais, tocou muito, guardou esse dinheiro, enfim. Mas é um acesso que eu sei que um monte de gente que inclusive trabalhou com a gente não tem. Isso me atormenta ainda, e não me atormenta assim porque eu sou uma boa samaritana, sei lá, que eu sou um anjo, mas porque interfere diretamente no futuro próximo, né? Como é que essas pessoas vão estar? Sei lá, eu fico muito na noia. Lembro de no começo da quarentena eu estar bem fiscal dos meus pais. Mandar mensagem, perguntar onde é que tá, tentar descobrir onde é que tá, o que que tá fazendo. E eles estavam assim, bem em casa, falando, não, a gente tá... Eu falei, ai, que bom que meus pais estão na paranoia pesada, porque nesse caso, pelo menos a paranoia dá uma protegida, deixa os velhinhos sem a coisa do velho que já viu de tudo, isso aí não é nada, sabe? Total. Mas daí, volta e meia, eu recebi umas imagens de uns amigos meus que moram... Meus pais moram em Londrina, né? Aqui no norte do Paraná. Você é de Às vezes eu Londrina, recebi uma foto ou outra do meu pai falando que estava em casa, estava no mercado. Ai, meu pai fazia é uma coisa. Meu pai fez isso no começo, depois ele parou. Assim, pessoalmente, a minha mãe mandou vários vídeos de exercício também, deu uma parada. Ultimamente eu tô assim, uma novidade da quarentena é que eu não comecei, né, mas eu acelerei meu consumo de tabaco, inclusive, tô aqui, ó. Tô aqui nesse fumando momento. Meu tabaquinho. Eu abri umas concessões pra mim, assim, porque... Eu acelerei meu consumo de doce, que é uma outra coisa, né? Tenho, assim... O propósito é bem parecido. Chocolate direto, sabe? Tá difícil não querer um chocolate, né? Você dá uma olhadinha no jornal, você fala, pelo amor de Deus, um chocolate. Não tem como, de alguma coisa, né? Mas a resposta para essa pergunta é, como indivíduo, assim, eu tô bem. Muitas coisas aconteceram nessa pandemia, para além da pandemia. Então, eu e você, a gente teve que repensar a maneira como a gente
trabalha, como a gente compõe, como a gente se debruça sobre as coisas. Estamos aqui num novo fruto do seu trabalho, né? Que eu tô achando belíssimo. Então tá essa coisa do reinventar-se. Quando é mandatória, quando é obrigatória, ela não é tão agradável, mas a gente trabalha com o que tem, né? Mas, para além dessa coisa da nossa indústria, muitas discussões raciais aconteceram. Eu moro no Sul, não tem sido muito agradável. E é muito maluco, porque a gente já se encontrou algumas vezes na estrada, e eu encontrei com vários outros amigos artistas na estrada no ano passado, e a pergunta era sempre, quando vocês vão sair de Curitiba? Vocês têm que ir para São Paulo, vem para outro lugar. Eu pensava, Curitiba é agradabilíssima, eu adoro essa cidade, eu gosto de Curitiba. Mas aí, com a pandemia, eu percebi que eu gostava muito de Curitiba, porque eu passava 3 ou 4 dias no máximo aqui, no mês, sei lá. Sim. Agora que eu tô presa aqui... aí já começa a repensar isso também, né? Uma das coisas que a gente repensa. Sim, é muito louco, porque nesse momento de pandemia, por exemplo, uma das coisas que eu mais tenho sentido falta é de ar livre, né? De, sei lá, de céu, de quintal. Porque apartamento, você fala, gente, apartamento, se for isso, né? Ficar muito tempo no apartamento é muito difícil. Aí a gente começa a pensar nessas coisas, né? Tipo, será que é aqui mesmo que eu quero morar, né? Será que... É muito louco. Exatamente. Mas, sim. A gente, quando é privado, a gente começa a reconsiderar, né, as nossas escolhas, por conta do contraste. A gente faz muito isso, né, de chegar a conclusões a partir da contradição. Total. Queria poder fazer isso, queria não precisar de uma pandemia para chegar a conclusões como cidadã, assim, como parte de uma coisa para além de mim. Hoje eu tô filósofa, Júlia, você escolheu o dia certo pra gente falar. É muito maluco, porque é uma montanha-russa na minha cabeça, porque eu nasci em Londrina, e em Londrina tinham muitas questões identitárias que passavam pela minha família. Então, muitas coisas que me caracterizavam vinham da minha origem próxima, assim. Então, no meu bairro, que era bem periférico, bem distante do centro, eu era filha do Soares. E aí, quando eu me mudei para Curitiba, eu perdi essa identidade familiar e vim solta, né? Aí aqui eu entendi que eu era uma mulher, que isso significa um monte de coisas, que eu era preta, que isso significa outras milhões de coisas. E aí comecei a me entender como coletivo, assim, como parte de uma categoria para além da minha família. E aí comecei a entender isso, mas também a buscar um lugar como indivíduo, assim, porque tem uma hora que você se perde nas militâncias, nas reflexões coletivas, você vai, sei lá, meio que apagando a sua identidade, não sei. E aí eu fui nessa busca, assim, por me encontrar como indivíduo, me entender como pessoa, o que me caracteriza, o que me caracteriza para além da militância, assim, da militância, mas da convicção de que eu faço parte de um grupo maior. Daí agora tô eu aqui de novo, depois de ter feito, eu fui do indivíduo para o coletivo, depois do coletivo para o indivíduo, agora eu tô de volta no coletivo me pensando como cidadã, porque tem eleições já, e eu tô desesperada tentando entender o que eu penso sobre isso. Porque eu já fui do não votar, já fui do nulo, já fui do quem que tem chance de ganhar que é menos escroto. Não, vou pela minha ideologia, foda-se se vai ganhar ou não, porque eu quero dormir em paz. Não sei mais. Estou perdida. Não sei como é que você está em Belo Horizonte, mas eu tô assim... Totalmente, né? Além de tudo, tem essa coisa louca que é imaginar a gente agora indo votar, né? No meio dessa loucura, a população... Como que será que vai ser isso? Eu fico assim, gente, por favor, assim, tem que melhorar essa situação antes de ter eleição. Ao mesmo tempo, não ter eleição também é uma loucura, porque a gente tá... Implica justamente na não melhora, né? É fogo. Ô, Júlia, tudo bem eu fumar mesmo na
Ah, tudo ótimo. Olha, não tem ninguém aqui me patrocinando. Esse aqui é o meu programa. Tá tudo certo. Eu tô assim, É soltar a encerrando minhas conversa e atividades soltar de trabalho. tudo que puder aí, tudo que quiser, tá tudo certo. Mas perfeito, Lia. Eu acho que também tem essa coisa que é isso, né? Eu acho que quando alguém te pergunta hoje assim, ah, você tá bem? A gente tem sempre que colocar um parênteses, né? Não dá pra gente falar mais assim, porque não dá. Eu acho que a grande coisa que está acontecendo nesse momento é a gente, de fato, cada um de nós se entender mesmo como parte desse coletivo, né? E como agente dessa grande transformação que está acontecendo. Assim, que a gente, Exatamente. por mais que pessoalmente eu esteja bem, eu não estou desconectada de todo um resto, né? Que tá de todo um coletivo que está passando por milhões de questões, assim. E acho que rola esse esforço também de... Existe um vórtice muito potente, que é esse de pasteurizar a vida, sei lá, ai, não sei, banalizar a existência das pessoas. Como tem um massacre acontecendo na minha cidade, aqui onde eu moro, não é distante de mim. Eu moro do lado de uma funerária. É absurdo, assim. É uma espécie é um massacre. E aí, quando a gente fala, ah, é bom, paciência, né? Vou fazer o quê? Tá morrendo pessoal, mas eu tô bem, tô comendo, tô vivendo, tô trabalhando. Parece que eu, de alguma forma, não... Eu tô, assim, cedendo a esse grande da Atena que me puxa para pasteurização das mortes, assim. Daí eu tô tentando fazer esse esforço de não me pôr num lugar muito sombrio a ponto de eu não conseguir sobreviver aqui, mas não ceder à capacidade que a gente tem de alienação, né? A gente que tem acessos, Sim. porque eu moro no centro, tô vivendo de música, pagando minhas contas com música, isso é muito acesso, são muitas possibilidades diferentes da média. Sim. A gente tem muitas ferramentas para tapar os olhos, tapar os ouvidos. E é tão mais fácil, né? Mas rola, acho que na pergunta do tudo bem, tem que rolar esse esforço de entender a complexidade das coisas que estão acontecendo, mesmo que a gente consiga fechar a porta do apartamento e fingir que não tem nada, sabe? Que não tem nada, sim. É maluco. Perfeito, é isso. E que coisa, né? Nesse ano de 2020, entrando um pouquinho no seu trabalho, né? No trabalho da TUI, vocês acabaram de lançar um single há pouco mais de um mês, né? Nesse momento, um mês já? Meu Deus, tô perdida no tempo, mas acho que é isso. É isso. E eu amei, eu achei muito... Foi uma música que me bateu muito forte, sabe? Primeiro que esse nome, né? Já Sem Mentir, a gente já se sente chamado, né, assim, para conversa sincera e para presença sincera. Eu acho que nesses tempos que tem tanta mentira, né, acontecendo e tanta mentira caindo também, né, porque esses dias até conversando com uma artista maravilhosa daqui de BH, que inclusive depois eu quero te apresentar, que chama Tamara Franklin. Não sei se você conhece. Tá dançando... Ainda não. Lindo, assim, e ela, a gente conversou esses dias e ela falou, cara, eu fico viajando nessa coisa de todo mundo de máscara. Que é isso, né? E ao mesmo tempo máscaras estão caindo, assim, então é um símbolo muito forte esse da máscara, né? Assim, nunca houve tanta máscara e nunca tantas máscaras estão despencando, assim. E como que... Eu sei que talvez você não possa dar tanto spoiler aí do próximo disco da TUI, que embora eu fique assim... Ai, Júlia, você provocou a pessoa certa. Eu sou a rainha do spoiler, eu já sei. Alguma coisa vai escapar. Mas você pode falar um pouquinho assim de como essa faixa se relaciona com esse momento novo assim de vocês, que também é isso, né? Lançar um trabalho em 2020, sendo que para a gente também muita lógica do nosso trabalho está mudando, né? Assim, como que é lançar agora?
sendo que a gente ainda não tem perspectiva de show ao vivo, mas tem outras coisas acontecendo, enfim. Se você puder contar um pouquinho. Ai, Júlia, foi uma maluquice, né? Porque o Sem Mentir faz parte do novo disco, que é um disco previsto por um edital, que tem seus prazos, que tem seus desdobramentos. É claro que as equipes todas que estão envolvidas nesse processo legal estão bastante flexíveis. A gente tem uns embates que são relacionados mais às feituras das leis do que às equipes. A gente passou no edital da Natura Musical em 2018, um pouco antes da soltura do Pra Curar, que foi o nosso primeiro disco. E aí a gente pediu a gentileza da Natura, falou, olha, a gente deu uma pesquisada, de acordo com a legislação, a gente consegue entregar o produto desse edital até um ano depois da entrega do valor do edital. E aí a gente negociando, eles foram muito queridos e toparam entrar na jornada com a gente, de acompanhar a banda, né, na divulgação do disco, que rolou no ano passado todo, para que no final do ano passado a gente lançasse no começo desse ano, desculpa, a gente lançasse o disco novo. A previsão era que esse disco tivesse sido lançado em maio. Olha, gente. Aí você consegue imaginar o tamanho da minha ansiedade de ter um disco praticamente pronto nas mãos e não conseguir dividir com as pessoas. Total. E aí o que rolou em Sem Mentir foi que na nossa cabeça, a gente tinha planejado uma dissolução, dissolver o que tinha acontecido na chegada da Tuyo, um Pantone num gradiente, assim, uma coisa muito gradual. Então, tinha algumas canções que tinham esse elo, tem ainda algumas canções que têm esse elo entre o que a gente estava dizendo no Pra Doer e no Pra Curar, e a gente gradativamente apresentar novos temas, porque eu sinto que a nossa lírica ainda é a mesma, a estética pende para um outro lado, mas ainda faz parte do nosso universo, os violões e os beats estão lá, mas novos temas seriam apresentados. E o plano era assim, era outra música, outro clipe. A gente estava preparando um set de gravação para esse clipe de lançamento com no mínimo 30 pessoas. Essa é a primeira vez que a gente faria qualquer trabalho na nossa vida artística com algum recurso, porque sempre foi naquela base, né, que a gente, os independentes são os mais dependentes. Acho muito engraçado o nome, porque a gente está sempre dependendo da fé das pessoas, da vontade de se projetar juntos, mesmo que sem recurso. Então a gente pensou, uau, vai ser o primeiro movimento mais elaborado, que soa mais profissional. Não que antes não fosse profissional, mas ele sempre foi muito mais emocionado e muito mais alicerçado na fé da equipe que trampava com a gente. E agora a gente tem como remunerar essa equipe que foi se construindo e hoje são grandes profissionais. Então, quem começou com a Tuyo, acompanhou a Tuyo e está continuando nesse trabalho novo, outras pessoas entraram, está sendo um processo bonito, mas foi muito doloroso. Nós estávamos em São Paulo, no Family Mob, que é um estúdio maravilhoso, a gente estava gravando todas as vozes, que era a parte final da feitura mais grossa do disco, e aí as canções seriam distribuídas para os seus respectivos produtores, todo mundo ia se debruçar e tal. No último dia de gravação, o dono do estúdio, a gente foi acompanhando a progressão do vírus, o clima já estava super tenso. Aí no dia em que São Paulo fechou as fronteiras, não tinha mais ônibus, a gente estava preso em São Paulo, o dono do estúdio falou, gente, eu acho que a gente aguentou até onde dava, mas porque a gente ainda estava discutindo, será que a gente não fica mais um pouquinho, vamos entochar de voz esse disco, vamos fazer uns lalala, sei lá, porque a gente já tinha feito o que a gente tinha para fazer. Sim. Ele falou, bom, é isso, acho que chegou a hora de voltar para casa. Aí a gente alugou uns carros lá, comprou uns litros de álcool gel e vieram voltou de carro.
Sim. Uhum. E aí a gente voltou para casa e quando a gente olhou para Curitiba tava no começo da quarentena, tava respeitando o isolamento super à risca. Então ficou cada um no seu apartamento, só no WhatsApp, divagando sobre o que a gente ia fazer com essa informação, como é que iam ser gravadas as colaborações. A gente precisou. E aí, né, na semana dessa gravação, a ideia é que a gente voltasse realmente para Curitiba, mas para gravar esse clipe, que não aconteceu, porque envolve muita gente no set. Total. Foi uma reviravolta, assim, e a gente acompanhando o volume crescente de mortes. Eu lembro que a gente ia para a gravação, chegava em casa à noite e ligava a algum jornal e ficava acompanhando, assustado, assim, tentando entender a velocidade da progressão dessa situação, mandando mensagem para os nossos queridos, entendendo quem estava onde, como estava se protegendo. Foi bem estranho, bem apocalíptico. Aquele E aí eu começo, acho né? que... Foi bem assim, meu Deus, será que vai... Eu lembro que as pessoas falavam assim, acho que vai ser até julho. E eu lembro de falar, julho, gente, que isso? 3 semanas. Eu tenho um livro. Tem um livro que um conhecido emprestou para um fulano esses dias. Esse livro caiu na conversa. Não vou lembrar o nome. É um livro Homo Deus, isso. Que é um... Eu já ouvi falar desse livro. Eu nunca li, não. Nunca ouvi falar. Eu também nunca li. Eu li uns pedaços assim. E o cara estava dizendo em alguns trechos, não é exatamente sobre isso, mas ele diz em alguns trechos do livro que, olhando para a contemporaneidade, a gente já chegou num patamar em que é muito improvável que a gente não tenha ferramentas para combater alguma espécie de peste. Ele estava comparando o passado com o presente, falando, bom, eu diria que, claro que isso são só perspectivas assim de projeção, mas é muito difícil que a gente se sujeite a uma peste, porque hoje a ciência caminhou anos-luz para frente e a gente está já descobrindo. Tem um cara, o Elon Musk lá, tá tentando botar um chip na cabeça da gente pra gente ouvir música através do cérebro, assim. Que louco. Tamo nós aonde? Reféns, presos dentro de casa, por causa de um vírus. Então, loucura. Não tem mãe de nada, não tem Márcia sensitiva que seja capaz de compreender o caminhar da humanidade. E aí eu lembro que a gente tinha esse disco, tá muito diferente, porque foi a primeira vez que a gente sentou os 3 para escrever simultaneamente. A gente sempre tem o hábito, os 3 de... Eu tô aqui na minha casa hoje, tô aqui conversando com você, termino o papo, eu pego um caderno e falo, essa conversa com a Júlia me levou para tantos lugares, anoto umas coisas e vou aperfeiçoando esse poema, até que eu olho para ele e penso, isso aqui tem uma consistência de uma canção. O Jean tá lá na casa dele com um violão, brincando. Ele fala, puxa, isso aqui é um giro interessante, isso é uma harmonia. Aí em algum momento a gente se encontra e a gente casa letra com harmonia. A gente sempre assina tudo junto. Eu vi que Era uma das minhas perguntas, Sim, isso é porque a gente tem muita dificuldade de compreender aonde aquela ideia foi germinada. Porque a gente se encontra, o nosso lazerzinho, nosso momento de entretenimento, e a gente tá na casa de alguém pede um vinho, a gente senta e desata a falar. Aí, como a gente é família, né? Quando tá muita gente, a gente não se abre tanto, mas como a gente é família, a gente acaba revisitando algumas situações, lembrando dos pais, lembrando dos amores, contando um pro outro as aflições. Então, inclusive na hora do aperto, aquele dilema, ele passa, a gente tem um grupinho de trabalho que não é bem um grupinho de trabalho, a gente acaba contando das tretas todas. A saúde da minha mãe tá assim, falei com meu pai, não gostaria, enfim. E aí essas coisas vão virando as canções, a nossa intimidade, a nossa exposição é a nossa matéria-prima, assim, certo? Às vezes é muito bom, às vezes é um problema. Aí a gente não sabe direito onde uma coisa começa, onde outra termina, mas a gente sempre fez isso individualmente. Em janeiro desse ano, a gente se enfiou na casa do Gia Machado, que era onde todos nós morávamos até o começo do ano passado.
E aí a gente escreveu junto, Júlia, foi um milagre. Eu sou muito ruim de escrever com as pessoas, mas também eu tenho acho que eu tô dificuldade. aprendendo. Mas isso é legal, né? Porque é um outro exercício, né? Sim, sim, é muito desafiador, porque já é complicado quando você está sujeito ao funcionamento do seu próprio cérebro aliado ao seu emocional. Já é um desafio. Quando você tem que fazer essa equação e fazer com que o conteúdo que você tem para entregar sirva um propósito que ultrapassa a sua vontade, Uhum, é uhum. difícil. É, claro, e aí tem o outro, né, com o mesmo Na processo, mesma disposição. e tem que Uhum. rolar isso, mas que demais. É, Eu ia perguntar isso mesmo, porque ontem eu tava lá passeando, assim, pelo Spotify da Tuyo e vendo, assim, deixa eu ver, essa música... Aí eu vi escrita Liu Laijan, Liu Laijan. Aí eu falei, gente, eles assinam tudo juntos o mesmo, tempo todo. sempre. E isso é muito lindo, assim, porque eu também. É difícil mesmo, né? Quando você tem uma banda, um projeto junto e que tem esse lugar de composição juntos, dos três, né? Realmente, assim, onde começa, onde termina, né? Não dá muito É pra. muito difícil. Só Lamento. Foi uma música que a Laine escreveu sozinha. E ela Sim. apresentou pra gente depois. Mas ela escreveu essa música, a gente tava. Isso foi. O episódio Solamento aconteceu em 2015, 2016. Foi meio que na virada do ano de 2016, se eu bem me Aham. lembro. Sim. E a gente, eu e o Jean, a gente era casado na época, a gente morava juntos, e a Laiane morava em Londrina, ela vinha sempre para Curitiba. E esse Uhum. era um período de férias dela, um período em que ela estava longe da cidade. Então, todo mundo foi obrigado a viver esse episódio junto. Aí ela chegava nas lamentações, gente, eu tô vivendo uma situação assim. E a gente lá, mas você já parou para pensar? O que todo amigo faz, né? Que é É. ouvir a lamúria do outro amigo e soltar lá uma outra perspectiva para apontar a cabeça dele para outro lugar, tentar enriquecer, porque a gente, quando tá preso nessas situações, você tá ali. Uhum. Você não consegue enxergar, né? Outras possibilidades, assim. Você tá Sim. fixado, né? Sim. E aí eu acho que a riqueza dessa troca que rola entre a gente, alguém sempre chega com um grande episódio. Fui traído, meu pai morreu, perdi o emprego, Uhum. sofri um assédio, sei lá, algum episódio de Uhum. Uhum. conflito. A gente sempre parte desse lugar do conflito, do desagradável. Aham. E aí a gente vai se cuidando e se protegendo até chegar num lugar mais um diagnóstico, assim, eu sinto. E aí, como esse diagnóstico sai sempre junto, acaba que todo mundo é meio responsável Sim, pelo que aconteceu com aquele episódio, né? É o nosso perfeito. processinho. Lindo. E é muito isso, né? Assim, eu sinto que a Tuyo e você também tem muito isso com o que você escreve, tem muito a ver com esse compartilhamento da intimidade, né? Claro que quando vira uma canção, a gente sabe que isso passa por transformações e às vezes vira uma coisa um pouco diferente, depois também vai se Sim. transformando, né? E eu acho até que Sim. o ato de escrever é muito libertador por isso, porque você tem a possibilidade de transformar tudo aquilo que você está sentindo numa outra coisa, de passar isso para um outro lugar, de dar uma vazão, né? De liberar um pouco também, né? Não deixa de ser um grande Descarrego. descarrego, é isso mesmo. Que Tem que salva sair a pra gente, né? Muitas vezes, assim. É muitas. muito, muito bom também. É muito, muito especial poder trabalhar com isso nesse sentido de poder jogar suas coisas e também vivê-las, né? E transformá-las, assim. Acho que isso é E eu muito. sinto que é muito gostoso ter esse papo com você, Júlia, porque Uhum. você também é desse tipo de pessoa que consegue compreender ou tem uma relação muito doida com a palavra Sim, e muito. com a potência que existe na. A gente baseia tudo o que tem relação com a nossa existência em sentenças, em comunicação, em elaborações. Eu não.
tudo que eu sei sobre mim foram histórias que alguém me contou sobre mim, e elas foram tão repetidas que eu me componho assim. Isso é muito... Eu nem consigo mensurar o tamanho da importância. A gente dá um play numa música, lê um textão, achando que aquilo é um compartimento da sua vida. Sei lá, o meu momento de música. Quando na realidade é o alicerce da sua compreensão, da sua existência. Nossa, é isso. Perfeito. É você, né? É você, assim, é o que te constitui, né? Sim. Tem umas paradas assim, eu fui criada em igreja a vida inteira. E eu não saí brigada nem nada assim com ninguém da instituição, eu saí meio... Porque eu fui descaracterizando as coisas, pensando, bom, se eu já não acredito mais nisso, nada disso, então eu acho que eu já não sou mais, né? Eu acho que tá na hora de me retirar. Mas uma parada ficou muito na minha cabeça. Algumas coisas, você sai da igreja, mas a igreja não sai de você, né? É difícil. Quem é criado em igreja sabe. E também essa história, né? De algum jeito, também é isso, tá constituindo também, né? Faz parte. Tem uma parada que me marca muito, que é uma das coisas que eu não abandonei, que é a ideia de que tudo acontece na palavra. Tem uma passagem bíblica que diz que o verbo se transforma, se materializa em gente e habita entre as pessoas, assim, que o processo é sempre a partir da palavra, a metáfora da origem em Gênesis, em que as coisas nasceram a partir da parábola. Acho que é um problema entender isso literalmente, já foi um problema na minha vida, e eu acho que é um problema político e social nosso, compreender essas coisas literalmente. Mas metaforicamente a riqueza é absurda, porque é isso, a gente cria as coisas a partir da palavra sempre, tudo, a partir dos adjetivos, dos substantivos, do que a gente escolhe. Das palavras que a gente escolhe, né? E você usou uma palavra muito linda quando a gente se falou esses dias no WhatsApp, que você disse lembrança, amuleto. Falou, eu tenho algumas lembranças, amuleto, e eu fiquei com isso, com essa imagem de lembrança, amuleto, assim. Acho que tem palavras que são... Eu, por exemplo, tenho uma palavra tatuada que é poema, que eu falo que é a minha palavra favorita. Ela é bonita mesmo. O som é bonito também, para além do significado. É isso. E eu tenho algumas palavras assim que eu tenho às vezes vontade de tatuar, porque para mim elas são tão fortes assim que elas são talvez palavras amuleto, né? São lembranças amuleto, são coisas que ajudam a gente a, sei lá, ficar bem e se fortalecer. E aí eu queria te perguntar se você tem, por exemplo, uma palavra favorita, ou se tem uma palavra favorita para esse momento, porque também isso vai mudando, né? Às vezes a gente tem algumas palavras que nos acompanham. Eu li a pauta e pensei, meu Deus, porque a minha cabeça, a nossa cabeça, né? Ela trabalha na velocidade. E eu sou muito verborrágica, tenho muita dificuldade na síntese. Quando eu li a coisa de uma palavra, eu falei, uma palavra, Júlia! Uma só! Tem um oceano de palavras, socorro! É difícil, é bem difícil. Eu confesso que é uma pergunta difícil. Eu sinto que hoje a minha palavra, no momento, talvez daqui a um mês você me pergunte de volta, mas eu sinto que eu estou muito no ouvir. E mais tanto pelo som. Eu tenho essa noia do som das palavras, gosto de monange. É uma palavra gostosa de falar, né? Monange. Eu adoro monange. Gosto de passiflora. Por causa do... Tem umas coisas assim, passiflora, que eu nem sei direito o que é, mas fala passiflora, assim, sei lá, acho gostoso, assim, tem uma coisa. Mas eu sinto que ouvir, eu gosto da agressividade dessa tônica no final, porque ela vem incisiva, mas eu sinto que ela contrapõe um pouco o significado que é muito do repouso, né? Mas a coisa da atenção é muito ativa. Então, eu tô assim, pelo ouvir. Passei muito tempo falando, eu senti que 2019 foi o meu ano de falar. E eu falei, nossa, Júlia, o tanto que eu falei.
Mas eu E eu amo senti você que essa... falando. Eu amo, eu acho que Ah, você fala muito bem, assim, é muito bom te ouvir. eu fico muito feliz. Mas eu sinto que o meu falar ano passado atrapalhou um pouco a minha habilidade, o desenvolvimento dessa habilidade de escuta. Uhum. Então eu tô muito nesse lugar do ouvir. É a minha palavrinha amuleto do momento. Linda, linda. E tem alguma palavra que você riscaria do vocabulário? Eu acho isso doído também, né? Porque também riscar do vocabulário é forte, mas ou Você que sabe que, nossa, eu já tinha várias respostas muito prontas para essa pergunta, e depois eu fiquei preocupado com as minhas respostas, porque eu sinto que é óbvio que a gente não vai abolir é, nenhum significado de coisas que a gente ama. Quando você pensa em riscar alguma coisa do dicionário, você pensa, o que me afeta, o que me machuca, o que eu não quero mais. Mas aí eu pensei que talvez esse seja o nosso maior problema, que é esquecer. E Uhum. quando a gente esquece, a gente se repete. E essa Nossa. coisa de remoção de palavra é uma parada muito em voga no momento. É. Se eu não gosto disso, então, nem vou usar, não vou me referir, não vou. Quando a gente tá chateado com alguém, você não quer falar o nome da pessoa, o fulano lá, aquele que não deve ser nomeado. Quantas vezes a gente chamou o Bolsonaro de aquele que não deve ser Não nomeado? vou nem falar o nome dele. É, sim. Exatamente. E aqui em Curitiba, no Brasil, né? Mas eu senti muito aqui em Curitiba que aconteceu um fenômeno esquisitíssimo. Que na semana eu sinto que essa pauta estava para explodir há muito tempo, que foi um caminho em que ela vinha sendo repetida e repetida e repetida e acabou que culminou nessa implosão virtual em que as pessoas resolveram prestar atenção nessas dinâmicas raciais. E aí, na Uhum. semana do assassinato cruel do George Floyd, todo mundo começou a se movimentar nas redes, numa espécie de resposta a essa violência. E quando eu vi essas movimentações, eu pensei, uau, que loucura, a gente está mais para frente do que eu imaginava. Até eu observar que é a minha perspectiva também, né? Uhum. Uma perspectiva mais crítica desse rolê. Mas a Sim. gente se movimentar e chamar esse movimento que teve origem no episódio racista que Uhum. trouxe a morte na porta do George Floyd, não teve Uhum. um outro movimento. O único movimento que trouxe a morte para o George Floyd e traz a morte para tantas pessoas como eu, Uhum. racismo. Sim. E por algum, eu não consigo, né? Mas eu não tenho dificuldade de acreditar no movimento doído, nojento, hipócrita, assim, que foi chamar isso de movimento antifascista. Aí eu falei, a Sim. gente tá tão para trás que a gente mal consegue admitir que a sabotadora principal da democracia é o racismo. Sim. Então a gente Sim. tem vários mecanismos que trazem a morte para o que é distante do modelo europeu patriarcal, enfim, aquele papo. Sim. Sim. Mas a morte iminente daquele que não pode se livrar do próprio corpo, que não pode inventar um outro corpo para si, ela bate primeiro na porta dos corpos negros. E a gente sabe disso, mas a gente tem essa repulsa, ou esse medo, ou essa culpa de dissolver a palavra. Aham. E eu pensei, a primeira palavra que eu pensei quando você perguntou, eu falei assim, eu não queria que existisse mais a palavra racismo, eu queria que a gente não tivesse nem experienciado isso, a ponto de não precisar inventar um verbete para isso. Mas aí depois eu pensei que em que tempo que talvez não ter uma palavra para isso Uhum. justamente abra o precedente para que isso aconteça interminavelmente. Talvez o medo e a culpa que a gente tem de admitir que isso existe é o que impede a gente De de avançar, né? Uhum. É como se tivesse muito medo de tocar no assunto, né? E aí você
é muito sintomático mesmo, né? Essa palavra não aparecer. E o fato dela não aparecer mostra o quanto isso é algo que as pessoas não querem tocar no assunto e não querem ver e admitir, né? Porque a gente começa qualquer mudança admitindo mesmo, e dói muito, e vai doer, mas não tem jeito de não doer, né? Porque é uma história de muita Você dor sabe mesmo. aquele meme? Eu adoro esse meme. Aquele meme que se repete. Tem uma imagem em que existe uma escada, e nessa escada, em cada degrau, tem um nome que simboliza alguma parte do processo. De qualquer processo. Então, sei lá, tem... Aí tem uma pessoa que está com um pé na base da escada e um outro querendo pular essas etapas desse processo. E eu sinto muito que a gente quer eliminar esses problemas sociais, esses problemas que também são do indivíduo, por isso é que são sociais, parando de falar sobre eles. Eu já fui a Morgan Freeman. Eu lembro quando eu era mais novinha, eu falava, nossa, o Morgan Freeman tem todo. É claro que eu acredito que aquela fala dele foi tirada de contexto, enfim, sei lá. Eu tenho meus panos para passar pro Morgan Freeman. Mas essa coisa de... Já é isso mesmo. É só a gente não falar mais sobre isso que vai desaparecer. Não, gente. E quanto mais a gente fala, e é muito triste, porque a gente acompanha o que as pessoas produzem de opinião na internet, e essa opinião é muito popular, de que a solução para um problema é você fingir que ele não existe. Porque, todos somos um. Falar sobre isso faz com que a gente se divida, e a gente não tem que se dividir, não tem que se separar. E eu penso na ingenuidade dessa meia-verdade, e na eficácia dessa coisa, nessa era da fake news. Que papinho, né? Dessa epidemia de informações esquisitas, eu sinto que as mais eficazes, as que ficam alicerçadas no cérebro, são aquelas que se parecem muitíssimo com a verdade, com a evidência. Então, nossa, sim. Você pega realmente, nós somos iguais, nós deveríamos ser tratadas como se fôssemos iguais. Nós que somos mulheres, por exemplo, a gente acha... É um absurdo que não existe mais respaldo científico, a gente já desmanchou tudo o que respaldava a ideia de que a gente recebe menos, de que a gente é assassinada por conta do nosso gênero. A gente já caminhou filosófica e ideologicamente para entender que nós somos iguais. E a gente sabe que isso é uma verdade. Sim. E aí a gente pega essa verdade e faz umas pequenas alterações para que a gente não alcance o lugar que a gente busca, que é que essa equidade racional seja pragmática, que ela seja palpável, que ela seja vista, que ela seja aplicada. Porque saber, parabéns. Mas aplicar na prática é muito... E na minúcia, sabe? Porque a gente conversa lá com um cara que tem essa origem masculina pronta, né? O famoso branco heterocis. Sim. E os nossos colegas, nossos amigos, as pessoas que estão dentro do nosso círculo de afeto, a gente sabe quem a gente traz para dentro. Então a gente sabe que essas pessoas, que esses caras não acreditam que a violência contra a mulher seja uma coisa tolerável, se mostram tão indignados quanto nós quando coisas absurdas acontecem para além da nossa realidade. Mas eles também são os caras que dissolvem essa realidade e vão replicando maneiras mais elegantes de ser sexista. Maneiras mais refinadas. A gente teve que inventar termos para conseguir classificar esses caras, esses termos em inglês, gaslighting, mansplaining. Porque a tecnologia de se oprimir, ela foi aprimorada. Então, enquanto a gente está aqui pensando, nossa, essa mulher não devia ser assassinada, isso é muito ruim. Esse assassinato é o degrauzinho último lá da escada. Ele começou em algum lugar que não era o lugar da morte. Era o lugar de dissolver devagar.
Era o que na te torna sutileza, né? humana. Naquela Uhum. sutileza que parece Exatamente. Sutilezas como chamar um movimento que originária e a base dele, a ideia dele é se mostrar indignado com relação à morte de um homem negro que foi assassinado por conta do racismo. Mas aí a gente vai na minúcia. Não, mas é que o racismo está dentro ali, ó, do fascismo, tudo relativizável, tudo afrouxável, nossa, tudo dissolvível, né? que Isso tem me loucura. deixado doidinha, Júlia, E é muito observar essas novas tecnologias. essas novas, porque elas, você falou perfeitamente, né? Elas são muito inteligentes, essas novas tecnologias, né? Se a gente não tiver realmente muito atenta, inclusive com nós mesmos a todo tempo, né? Assim, a gente está alimentando esse sistema. Então, é isso, é uma atenção constante e mais do que uma atenção, né? Assim, eu nem sei dizer assim. É difícil porque quando vai ficando cada vez mais é isso, né? Por detrás de uma palavra, por detrás de um gesto, naquela pessoa que você ama, na sua mãe, no seu pai, em você, né? Assim, e aí é complexo, mas a gente não pode fugir disso tudo. A gente tem A tem gente que não tem olhar para mais isso tudo. como. Aquela faxina que você começou, e se Sim. você parar no meio, vai ser pior do que como estava antes, sabe? Você já tá com a mão lá na louça, vai parar. Aí você vai deitar, vai dormir, a louça vai estar lá, meio lavada, meio suja, você não sabe direito o que dá para usar, o que não dá. Eu sinto que talvez o trabalho seja só a alteração de perspectiva, porque não é tão trabalhoso. Porque quando você é o algoz, é complicado. Dói. Mas quando você é o objeto daquele movimento de violência, não é complicado. Você saca. Rápido, rápido. Os alarmes tocam, se não os seus, das pessoas que estão próximas a você. A gente que é mina, a gente vai flagrando uma coisa aqui, outra coisa ali. Ainda que a gente esteja presa anos num relacionamento complicado, alguma coisa te diz lá dentro nos seus filtros que a gente se justifica, né? E a gente fica presa nessas dinâmicas. Vai se justificando até não ter mais justificativa e a gente ser obrigada a sair, ou muitas de nós acabarem perdendo esse timing, ser tarde demais, você já foi apagada, você já foi assassinada, enfim. Mas quando a gente tá na outra ponta, não é complicado. Aí eu sinto que a gente fica, nossa, é muito difícil, a era do politicamente correto, agora tudo é chato, tudo tem que pensar. Não é complicado. A gente tem preguiça, sabe? Sim, sim. Não é de porque é sair um de exercício. Si, né? Uma preguiça de sair de si, né? Porque no fundo é isso. É a pergunta lá do início, né? De como que tá a sua pandemia, né? Como que tá a sua... eu acho que é esse movimento que é urgente, assim. E até entrando um pouco nessa pergunta, porque 2020 chegou como esse ano mesmo que parece... Eu lembro de ver alguns astrólogos falando desse ano, que eu sou muito louca por astrologia. Você é virginiana, né, Lio? Não é? Eu sou. Ai, eu sou virginiana. Amo. Olha, os post-its no fundo não me deixam mentir. Sem mentir, esses post-its aqui no fundo. É meu ascendente. Meu ascendente é virgem. Adoro. É o que me ajuda a ter pé no chão, assim. É bom, né? É bom, é bom. E virgem tem uma característica maravilhosa, assim, sem alongar tanto no papo de astrologia, mas é essa capacidade de observar. Eu acho que virginianos e virginianas são muito observadores, assim, do mundo e tem uma análise muito, muito afiada, assim. Essa coisa analítica, ela é real, ela é forte, latente. É forte. Eu tenho meus dias, né? Tem dias que eu acho que as coisas são complexas demais para os signos representarem isso, a coisa do virgem pé no chão. Tem dias que eu leio 50 páginas de horóscopo para me entender. Tem dias que eu falo, nossa, é uma besteira, enfim. Como uma boa virginiana, eu vou questionar um pouco isso daqui, não sei.
Mas eu lembro de alguns astrólogos falando de 2020, que era um ano que se estudava há muito tempo, que era um ano que tinha uma conjunção muito forte de planetas, assim, e que parecia que realmente a gente estava chegando no fim de alguma coisa e no começo de uma outra coisa. Só que ninguém que eu conheço, que eu sei, previa que viria uma pandemia. As pessoas falavam mais de uma coisa econômica, que está junto, né, o tempo todo, política e tal, mas uma pandemia. Mas, assim, eu lembro daquela frase do Krenak, do Ailton Krenak, falando que vai ser, se a gente voltar ao normal depois disso tudo, não vai ter adiantado nada, né? Assim, a gente não pode voltar ao normal. E até eu tenho bastante aflição dessa expressão novo normal, que também é uma das palavras que talvez tenha se esvaziado aí, né? Porque também a internet faz isso com algumas palavras, né? Ela também esvazia assim, os significados. Nossa, é o papel dela. É muito... e esse novo normal, gente, normal, né? Normal já é uma palavra que é complicada, assim, eu acho, da gente... Enfim, eu agora já estou achando que a gente não tem que tirar nenhuma palavra do vocabulário, mas normal é uma palavra que eu acho que a gente pode sempre problematizar, assim, no mínimo. É a dessas que a gente usa para se lembrar do que não pode ser, né? Isso. Ela tem que ficar lá para você lembrar que... Um lembretinho. E aí, pensando, acho que você já falou bastante disso, né? Mas pensando especificamente sobre esse ano, ou talvez entendendo que esse ano realmente é uma transição, assim... O que você acha que realmente precisa mudar, assim? Eu sei que são muitas coisas, você já falou várias aí, mas o que você talvez escolheria para dizer assim, o que a gente está precisando mesmo sair dessa fase, sabe? Gente, vamos mudar de fase? Eu não tenho certeza, porque eu acho que a gente nunca viveu isso, então é um palpite. Mas eu tenho a impressão de que a gente vive como vive, porque a gente é muito refém. A gente não tem ferramentas para combater ideologias. Então, qualquer pessoa mais articulada que se apresenta como alguém que tem uma resposta, que é uma resposta que só serve para ela, sei lá. Se ela usar as palavras bem direitinho, a gente vai. Eu fico muito... Me dói muito que a gente seja tão refém da própria ignorância, no sentido não de emborrecimento, mas de ignorar mesmo. Gente, o documentário lá, não sei onde que tem, acho que é na Netflix, das pessoas que têm essa percepção de que a Terra é plana, e eu fico pensando, tem um momento desse documentário em que alguma personagem lá faz essa reflexão da distância que existe entre o cidadão comum e quem produz e pesquisa, quem produz conhecimento, cataloga conhecimento, mapeia conhecimento. E por que isso não se pulveriza? Por que o conhecimento das coisas não é pulverizado? E quando ele é pulverizado enviesado. Porque tudo que a gente sabe sobre o mundo foi catalogado pelo maior algoz social, que é o tal do homem branco, europeu, enfim. Ele é que catalogou o que a gente sabe sobre o mundo. Então, até essas verdades, os fatos, eles passam pela voz e pela cabeça, pela perspectiva de alguém muito distante da minha e da sua realidade, assim. É muito... E quantas outras perspectivas não foram propositalmente apagadas? Quantos artigos científicos, quantas descobertas, quantas perspectivas a gente não perdeu de mulheres, de pessoas indígenas, de pessoas gordas, de pessoas homossexuais, de pessoas que têm cujo projeto é que as pessoas não falem, o projeto social é que as pessoas não falem. Então eu sinto que acho que se alguma coisa tem que mudar é a pulverização do conhecimento. E que a gente faça com isso o que a gente achar melhor. Mas eu sinto que a gente vive numa falsa democracia, porque não existe democracia se as ferramentas não são equivalentes.
Se as ferramentas para decidir não são equivalentes, a gente vive numa ditadura de ignorância. Eu estou falando bem pasteurizado, super homogeneizado. Eu sei que esse papo é muito profundo e que eu estou só soltando as manchetes de um jeito... Eu fico irritada com essa coisa da gente... Que é uma coisa da internet, né? De sentenças compactas, assim, que elas têm 1000 desdobramentos e elas só fazem sentido a partir dos desdobramentos, mas a gente fala as coisas sem pensar, enfim. Mas tô aqui, né? A gente tem um tempo limitado, não queria ficar com você conversando o mês inteiro, mas eu sinto Pode que fazer mais depois, gente capítulos. A gente faz capítulos. Eu sinto que a gente vive nessa simulação, nessa ilusão de que a gente tem o poder de escolha, mas se você não conhece as suas opções, é claro que você não tem poder de escolha nenhum, porque o poder de escolha está em justamente conhecer as possibilidades e ter acesso às possibilidades. Então a gente fica falando, o lugar da mulher é onde ela quiser. Não basta querer, eu quero muitas coisas, mas eu tô sujeita à vida em comunidade, eu não sou um menino mogli, eu não moro no mato. Então, a gente repete frases, e essas frases, às vezes, elas mais atrapalham do que ajudam. Então, o lugar da mulher claro que deve ser onde ela quiser. Óbvio, a gente já constatou isso cientificamente. A igreja fez um trabalho maravilhoso na disseminação da ideia de que uma pessoa negra, ela é desprovida do que uma pessoa branca tem, que é a capacidade de ser um humano. Então, existiu ela desempenhou esse papel com a maior inteligência, a gente não consegue se dissociar disso até hoje, né? E a gente, como mulheres também, a igreja também desempenhou esse papel, a sociedade, o poder político e a igreja fizeram um elo poderosíssimo em alicerçar na nossa mente que biologicamente, cientificamente, nós somos menos humanos. Mulheres são menos humanas, pessoas negras são ainda menos humanas, e a gente sabe que isso não tem respaldo nenhum na realidade. Claro. A gente já sabe disso. Mas esse novo conhecimento não foi pulverizado com o mesmo poder que o primeiro conhecimento. Eu vivo tendo essa conversa com os meninos. Que a gente chegou no lugar onde a gente tá, Júlia, a gente não chegou no textão. Um padre não escreveu um textão e pôs nas paredes. Os símbolos foram pulverizados. Então, todos os lugares de poder, autoridade, fala, chancela, opinião, todos esses lugares, a gente foi metralhado com a lógica e com a visão de que esses lugares importantes, esses lugares que determinam a minha vida, são lugares de homens. E eles são brancos. E aí a gente quer escrever um textão bem bonito, postar, e achar que uma coisa vai anular a outra, ou vai substituir a outra. Isso não existe. Enquanto eu não acionar os lugares em que eu componho o que eu penso sobre o mundo, minha família, meus amigos, a televisão, os jornais, a internet, enquanto esses lugares não forem pulverizados por outros símbolos, outras figuras... A gente continua repetindo essa história, né? De alguma forma, com outros, talvez, mecanismos ainda mais sutis e mais inteligentes e debaixo dos panos, né? Assim. Exatamente. Talvez eu esteja sendo muito pessimista. Eu não sei, eu sinto que a evolução está em justamente aquele a quem o algoz atinge ter se dado conta, mas não completamente. Quantas colegas a gente não tem, quantas mulheres a gente não tem ainda que têm dificuldade de se compreender como prisioneiras desse sistema, dessa lógica, dessa dinâmica. Mas a gente antes tinha isso massificado, por isso se sustentou por tanto tempo, né? Mas hoje a gente consegue conversar sobre isso, eu e você. Isso é muito bom. Sim. Mas ainda é muito pequeno, né? Ainda é muito pouco. Sim. Ai, Lio! Estamos caminhando para o fim. É isso, eu queria conversar com você um mês. Já quero assim fazer parte 2 com o Lio. A gente pode combinar.
uma live, encontro ao vivo, pelo amor de Deus, vacina. Eu não sei mais o que eu peço pela vacina, sim, por favor, vacina vem. É isso. A solução mais imediata, tudo que eu queria. Tudo que eu quero. E também essa transformação dessas outras pandemias, né? Essas outras pandemias tão graves ou mais graves ainda, eu diria, porque são pandemias que continuam acontecendo. As pandemias das fake news, a pandemia do racismo, a pandemia do machismo, a pandemia do Bolsonaro, enfim, todas essas pandemias também precisam urgentemente passar, transformar, virar outra coisa, ir embora. Mas a gente tá aqui, Júlia. A gente tá aqui e a gente tá nessa guerra de guerrilha. Alguém me falou isso, que tem essas guerras de pelotão. Mas a gente tá aqui, ó, com a faquinha na mão. Eu e você. É isso. E um a um, a gente vai construindo coisas novas, né? Estamos aqui, nós duas, construindo coisas novas. Isso é muito bom. Lindo, lindo. Eu quero te agradecer muito, muito, muito. E para a gente fechar assim, de um jeito que eu sempre gosto de fechar, talvez colocando alguma perspectiva, alguma coisa que esteja fazendo sentido para você nesse momento, que tenha te feito bem, porque a gente sabe também que tem muitas pessoas que estão passando por questões muito difíceis assim de saúde mental, né? Assim, passando por também é um momento muito turbulento para a nossa cabeça. Não sei, o que tem te feito bem nesse momento? E o que você diria, talvez, assim, que pode ser uma dica de alguma coisa que você está vendo, está ouvindo, alguma coisa que você tem feito? Não sei, ou várias. Bom... Ai, Júlia, são muitas coisas, né? Tem dia que é um chazinho que salva, tem dia que é essa videochamada que salva. Então, essas dicas mais pragmáticas estão aí por toda a internet, mas eu acho que é um excelente jeito de terminar, porque a gente fica aqui nesse papo de entender aonde dói e o que é difícil, mas eu acho que o que me mantém viva, eu lembro que depois que eu perdi essa perspectiva de que existia um Messias, que alguém ia me salvar e que eu tinha um propósito, eu fiquei bem, bom, então não tem nenhuma razão para eu existir, porque eu sou um grãozinho de areia. Eu morrer, eu ficar viva, não vai fazer diferença nenhuma, eu não dou conta de acertar, as coisas estão muito complicadas, eu acho que eu não aguento mais. Aí eu me encontrei, não sei nem como, talvez um livro, talvez um texto, sei lá, me encontrei com a ideia de que o que me mantém é a dúvida, a curiosidade das reviravoltas, assim. Então, nos dias em que eu encontro uma Lilinha muito frustrada e muito desistente e muito cansada e cedendo e desistindo e vendo essas coisas e pensando, bom, nada vai mudar, está dado, eu preciso só desistir, que é melhor. Aí eu fico tentando aguçar a minha curiosidade e tentando pagar para ver. Porque eu não tô fazendo nada mesmo, né? Já que eu tô aqui, eu vou ficar mais um pouquinho, insistir mais um pouquinho. Nem que eu insista meio num ostracismo, nem que eu insista meio numa estagnação. Porque parado, pelo menos, não é andar para trás. Aí eu fico nessa de aguçar a minha curiosidade. Então, meu recado para quem tá aflito, preso em casa, ou aflito sendo obrigado a sair, ou aflito com essa sombra estranha que fica na nossa cabeça, mesmo que a gente esteja bem, como indivíduos, em essa sombra social aí, das pessoas morrendo, das mortes sendo incentivadas pelos poderes públicos. Acho que dar um voto de confiança para os plot twists e para as reviravoltas. Porque a gente é um bichinho imprevisível, então às vezes a gente acaba vendo coisas boas. Tem que acreditar que a dúvida é um bom lugar para se morar, assim. Eu gosto da ideia de estar sempre em dúvida. E é lindo isso, né? Porque eu também sinto que às vezes a gente está vivendo uma era de tantas certezas, né? Assim, a internet também faz isso muito com a gente, né? Certezas, é isso. As coisas absolutas, absolutas, que muitas vezes fecham, assim, e você falou tanto da palavra ouvir, que eu acho que ouvir tem a ver com justamente se abrir para um desconhecido, porque você não sabe o que você vai ouvir, né?
você não sabe o que você vai escutar. E a dúvida não deixa de ser um lugar criativo também, né? De poder, de repente, descobrir alguma coisa nova e poder... E a vida é isso também, né? Eu acho que também essa situação não deixa de ser também uma coisa assim... Gente, ninguém imaginou que isso aconteceria, né? E por mais que, né, sem de jeito nenhum romantizar, porque eu acho que não tem como romantizar uma pandemia e todos esses horrores de jeito nenhum, mas tem algo da vida que é esse lugar mesmo do inesperado, né? Então também a gente pode ser surpreendido por coisas muito maravilhosas. É uma belíssima palavra essa, inesperado também. É isso. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Julinha, obrigada a você. Tô muito contente. Quero muito te ver. Também. Quero que você venha para cá, ficar aqui em casa, assim, um mês. Vem, sim. Ficar aqui no violão. O famoso quando tudo isso acabar, né? A frase que a gente mais usa. Aí a gente pode tomar vinho, ficar escrevendo e ficar tirando nas palavras e todas elas, e as que não existem, as que existem. Eu quero isso. Sim. Poxa, Júlia, eu te admiro demais. Ai. Gosto muito da sua existência, gosto muito da sua pessoa. Fiquei muito contente com o convite. E... ai, que delícia de papo. Que bom que rolou. Muito obrigada. Tô assim no céu. Vou fazer minha jantinha assim, na paz de Deus. É totalmente recíproco. Eu admiro muito, muito, muito você, a seu talento, a sua voz, que assim, era tanta coisa que eu queria te perguntar, você viu que a gente vai ter que fazer uma parte 2, né? Assim, todas essas palavras, a sua existência, a sua presença, o seu humor, que eu acho que também é uma das qualidades que eu mais admiro. E você tem esse humor precioso aí. Ai, que bonito que a gente se conecta. Que bom. Um beijo, meu amor. Obrigada. Um beijo, Júlia. Até daqui a pouco, não vai demorar. Sim. Um beijo. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio de Soltar a Conversa. Hoje recebendo aqui a maravilhosa Lio Soares, nesse papo incrível que eu queria que tivesse durado muito mais do que ele durou. E eu quero dizer, bom, eu sou a Júlia Branco. Caso você tenha sugestão de algum nome, de alguma pessoa que você acha que pode ser legal de eu convidar para estar aqui nessa conversa comigo, é só me escrever. Eu estou em todas as redes sociais e também através do e-mail bookingjuliabranco@gmail.com. Nos vemos na próxima conversa. De qual planeta você veio? Pra onde vai? O que se chama de desejo? Eu sempre quis mais.